Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham, todos que já estão presentes para a nossa live com a doutora Líria. Boa noite a todos que nos acompanham, que já entraram em nossa live, que já compareceram esta noite. Boa noite. É um prazer contar com sua audiência aqui conosco. Estamos aguardando a doutora Líria Cavaleiro, que irá conversar conosco nesta noite a respeito de atuação em tribunais superiores. Você é colega advogado ou estudante de direito, é procurador ou atua na área jurídica e tem dúvidas a respeito da atuação em tribunais superiores? Permaneça nessa live. Nós vamos começar com a doutora Líria Cavaleiro, advogada inscrita no Distrito Federal, que atua há mais de 20 anos nos tribunais superiores. Já acenando para a doutora Lívia, enviando o convite para a doutora Líria Cavaleiro. Dando a entrada da nossa super e maravilhosa jurista, doutora Líria. Doutora Líria, muito boa noite, querida amiga. Consegue me ouvir Boa bem? noite. Te escuto bem, te vejo muito bem. Graças Igualmente, a Deus. doutora. Que prazer contar com a sua presença aqui conosco. Já encontramos e já vemos aqui, e já encontramos e já demos boa noite. Já agradecemos a presença e a audiência dos nossos queridos amigos que já compareceram nessa live, doutora Líria, para aprendermos, para conversarmos, para dialogar a respeito de atuação em tribunais superiores. Se você é advogado, jurista, atua, tem interesse, ou já atua ou não atua e tem interesse em entender todas as diretrizes da atuação dos tribunais superiores, como eu nessa live. Estamos aqui com a doutora Líria Cavaleiro, que atua desde quando começou na advocacia, doutora Líria, em tribunais superiores, uma advogada maravilhosa, sobretudo amiga, companheira, que tem grande gabarito. Vou ler o currículo da doutora Lília Cavaleiro, que é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho da ABA Nacional, da nossa instituição querida. A doutora Lília Cavaleiro é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, é graduada pela Universidade de Brasília, perfeitamente. Atualmente, ela avança seus estudos na área do direito digital, perfeito. Como consultora e advogada, sua prática engloba o direito empresarial, o direito civil, o direito administrativo, tributário e a proteção de dados da pessoa com atuação em tribunais superiores. Perfeito. É autora de livros e diversos artigos e foi reconhecido com honraria, que eu também reconheceria e reconheço aqui prontamente, reconhecida com a medalha de honra e mérito de Dom Bosco pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em agosto desde 2007. Muito tempo, doutora Líria. Muito privilegiada em contar com sua presença aqui conosco. Além disso, a doutora Líria Cavaleiro é recipiente em prêmios internacionais, incluindo o Latin American Quality Award em 2012, no Peru, e atua como palestrante em eventos nacionais e internacionais. E eu tenho o privilégio, e já tive esse privilégio de compartilhar de mesa composta, mesa alta, bem como palestrar juntamente com a doutora Líria. Doutora Líria, seja muito bem-vinda. Depois de ler esse currículo extenso e maravilhoso, grandioso, é muita honra que eu estou aqui a apresentá-la, bem como recebê-la em nossa live. Estamos aqui com seguidores, são estudantes de direito, bem como são advogados, são juristas que já atuam na seara há muito tempo. Então, querem conversar conosco a respeito de tribunais superiores. Fique à vontade para suas considerações iniciais, com a palavra. Olha, para mim, Andréia Prado, é uma honra a doutora Andréia estar fazendo essa live aqui com a doutora, porque a doutora é uma inspiração, né? A doutora é uma batalhadora, está sempre atrás, correndo atrás,
sempre com um posicionamento muito claro, que eu acho que é o que mais falta nos nossos advogados, é essa posição clara, né? O cliente quer uma posição clara, o cliente não quer ser enrolado, entendam, advogados. Eles não querem. Tinha um programa antigo do Chico Anísio, que chamava aquele Rolando Lero, que ele falava várias coisas, não falava nada. Cliente não gosta disso, poderia gostar no passado, hoje isso não existe, tem que ser claro, igual a doutora Andréia. A doutora Andréia é clara nas posições dela, é clara na defesa das prerrogativas, de forma muito veemente, né? E com uma atuação maravilhosa em todos. Olha, eu fico impressionada, porque todas as palestras que a doutora Andréia dá, é sempre, como a gente fala em liquidação de mulher, sold out, não tem mais vaga. Ela fecha todas esses nossos eventos, porque realmente é um prazer ouvi-la. E é um prazer imenso ter feito parte da mesa com ela, tanto como debatedora, como mediadora, como expositora em algumas outras ocasiões, e que muitas, se Deus quiser, virão, né? Porque é sempre um prazer estar aqui conversando. E, e a doutora Andréia conversou, eu inicio na advocacia, eu moro em Brasília, sou nascida em Brasília, tenho toda a minha formação acadêmica em Brasília, né? Desde a minha graduação ao meu mestrado, todas as minhas pós-graduações são todas feitas aqui em Brasília, às vezes por institutos fora, mas aqui em Brasília, né? Uma atuação muito forte junto ao Congresso Nacional e junto aos tribunais superiores. E então a minha experiência é vasta e é muito interessante, doutora Andréia, porque claro que eu venho de uma época que a Constituição de 88 já tinha um pouco de consolidada, né? Que a gente teve uma série de mudanças, inclusive na formação dos nossos tribunais e tudo isso. Então já havia uma consolidação. Mas eu lhe confesso, doutora Andréia, que nos últimos 10, 15 anos, eu vejo que a gente mudou um pouco o patamar de alguns conceitos que eram muito fortes para a gente e que se tornaram um pouco fluidos, sabe? Então eu fico imaginando a dificuldade para o advogado hoje, que saiu da universidade, conseguir passar da segunda instância. O advogado hoje sair da segunda instância, aquele advogado que se formou, ou que está no primeiro ano de advocacia, ou até advogados que têm muitos anos, conseguir passar da segunda instância é muito difícil. Né? Eu acho que é isso que a doutora sente também. A gente tem isso em Salvador, a gente tem isso em Brasília, a gente tem isso no Brasil inteiro. É um divisor de águas o advogado conseguir alcançar ou o TST, ou o STJ, ou o STF. Porque foram colocadas, olha, desde, acho que antes de 2017, mas talvez a mais forte em 2017, foram colocadas amplas barreiras para que os advogados não conseguissem subir com seus recursos para os tribunais superiores no Brasil. E aí a gente pensa 17, pensa reforma trabalhista. Não foi só reforma trabalhista. Nós temos dificuldade de subir com os recursos para o Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal do Trabalho, justamente por medidas tomadas no ano de 17. Então, são muitas coisas que nós temos que provar que vão muito além do mérito da questão que você está discutindo, né? Do direito do seu cliente. Então, dificulta demais a subida desses processos saírem da segunda instância para virem para os tribunais superiores. Verdade, doutora Líria. E eu acho e acredito, na verdade, tenho certeza que o posicionamento do advogado, a questão do advogado se capacitar, a capacitação constante do advogado em instruir, em procurar ter o conhecimento necessário é fundamental. Então, eu acredito que mesmo da existência, mesmo atuando no primeiro grau, tem que existir essa preocupação do próprio advogado que judicializou, o advogado que ele interpõe, o advogado que ele tem aquela preocupação no primeiro grau, também se preocupar no grau recursal. Por quê? Por exemplo,
O advogado, ele chega e vai fazer seu contrato de honorário. O contrato é completamente diferente da seara recursal. Então, ele não pode perder essa oportunidade. Advogado é advogado. Nós sempre falamos, advogado é advogado e ele está apto e capacitado para exercer a advocacia. Porém, a sua especialização, a sua atuação depende unicamente o quê? De procurar conhecimento. E cabe a cada um de nós nos preocuparmos nesse sentido. É necessário. Não podemos, de hipótese alguma, advogado em primeiro grau, fazer um contrato de honorário somente para atuação no primeiro grau, quando chegar no segundo grau, prestar um outro profissional, não tem necessidade alguma. Então, qual é o que devemos fazer logo, imediatamente? Quando o cliente chega, senta na sua mesa para ter aquele posicionamento. É exatamente ter certeza da causa que você irá exercer, que você irá prestar o patrocínio jurídico e já dar aquela segurança para o cliente. Caso o processo vá à seara recursal ou para tribunais superiores, que você mesmo, advogado, está apto. Doutora Líria, não tenho dúvida, quando você atua dessa forma, você gera uma série de segurança para o seu cliente. Não só para aquela causa especificamente, mas para causas futuras ou causas até de outras pessoas que vier a saber ou procurar saber da atuação do profissional. Como a doutora falou, o profissional realmente é completamente diferenciado, é um divisor de águas o profissional que ele procura sua capacitação. Quanto da sua atuação, doutora Lília, teve algum caso que a doutora lembra especificamente que foi algo concreto, que foi algo que a doutora, quando exercitou a advocacia, no exercício da função mesmo, do seara jurídica, que a doutora enfrentou e teve aquela sensação de esse caso, eu preciso estudar mais, porque eu vou levar para a minha vida? A doutora teve esse caso? Eu já tive esse caso. Olha, doutora Andréia, você sabe um filme que tinha um filme bem antigo, ele é até uma refilmagem de um ator bem famoso que chama Keanu Rivers, e que era na primeira revisão dele com Patrick Swayze, que foi um ator muito famoso que morreu muito novo, que ele era o caçador das ondas. Então, essa sua amiga aqui, ela é a caçadora das Eu tenho teses. certeza absoluta. Então, assim, quando o cliente traz para mim aquele processo e eu fico olhando e eu vejo que o processo está quadradinho, sabe? Aí eu começo a pensar, gente, mas se eu fosse por uma outra seara, claro que tem que ser matéria de direito, né? Não estou falando de matéria fática. Matéria fática mata a gente lá na instância e acabou. Mas na matéria de direito, quando é matéria de direito, né? E você imaginar que hoje a gente tem que passar princípio econômico, princípio da transcendência, né? Todos esses princípios, né? O pré-questionamento a gente já estava mais acostumado, a repercussão geral, mas principalmente essa questão da transcendência, do efeito econômico que a sua, para você ter uma causa individual no STF, você tem que mostrar o efeito econômico daquela sua causa para toda a sociedade. Olha como é difícil subir para o recurso para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, essas coisas, elas sempre me motivam. Na verdade é essa, né? Para falar para você, por exemplo, hoje eu peguei um grupo empresarial que ele tem uma série de ações que estão sendo julgadas todas da mesma forma, e ao meu modo de ver, o erro está na tese. E pelas novas teses que a gente tem desenvolvido no Brasil, principalmente nos tribunais superiores, a gente vai conseguir reverter isso. Eu já consigo vislumbrar, sabe? Eu consigo pensar de como que vai a tese do início ao fim, porque eu amo o que eu faço, né? Então, quer dizer, eu estou conversando com o cliente, eu falei, olha, eu não tenho como te dar garantia porque eu não sou juiz, mas eu posso te garantir que primeiro, nós vamos mudar completamente essa tese, porque realmente essa tese a gente não vai conseguir prosperá-la, já tiveram uma série de negativas. A gente vai mudar a tese. E na mudança dessa tese, a gente vai ter uma possibilidade de trazer novos ares jurídicos, tá? De matéria de mérito, sem ser matéria de fato, para esse caso e para usando, aí sim, o que tanto sempre me barra nas duas coisas dos recursos extraordinários, que é o princípio da transcendência e da efetividade econômica. Esses dois princípios vão ser
muito caros nos meus processos para eu conseguir levar eles ao TST e modificar completamente o julgamento que vem desde a vara. Com Então, certeza, todo dia eu me deparo com isso, exatamente. Andréia, eu amo. Eu amo, Andréia. Todo dia eu me deparo com isso. Essas são as causas que realmente me dão paixão, sabe? Que eu faço assim, Perfeito. poxa, eu vou fazer a diferença. Eu não vou dar uma Incentiva, bala. né, doutora Lídia? Incentiva você a procurar resolver. Porque você pensa naquela seara, já teve todo esse trâmite, todo o procedimento legal que passou, todo o questionamento, pré-questionamento. Então, se foi necessário aquela questão do reexame complexo e superior, é interessante que você realmente tenha essa disponibilidade de enfrentar. Eu acredito que os tribunais superiores, doutor Larília, eles devem tendo, seja ele em qualquer contexto, em qualquer seara, ele é enfrentamento. Ele é um enfrentamento. E eu acredito que nós, advogados como todos, principalmente nós, advogadas, que nós temos essa questão do posicionamento, que a mulher feminina ela é posicionada, ela não enfrenta, né? A mulher feminina é diferente, ela tem o seu posicionamento. E o nosso posicionamento na advocacia, ele se dá exatamente com o enfrentamento. Não mais com esse enfrentamento que seja agressivo, mas um enfrentamento legal, um enfrentamento com aspectos jurídicos, com contexto jurídico, com o que deve ser feito. Eu achei interessante o que a doutora trouxe, realmente porque essa questão de toda a questão social, ela tem que vislumbrar no processo, porque todos os princípios norteadores do direito levarão em conta esse contexto, não só as partes do processo e os sujeitos do processo, que são diferentes, mas também essa questão do cunho social, porque dali pode gerar uma repercussão geral, dali pode ter um posicionamento que vai enfrentar outras causas, que vai ser erga omnes, vai enfrentar e vai ter uma solução posterior para causas parecidas. E eu acho interessantíssimo o que a doutora trouxe. Nesse sentido, dessa seara de trazer esse efeito para todos e para tudo, erga omnes, a doutora tem algum aspecto que quer trazer em relação aos tribunais superiores da Eu economicidade? acho que o maior avanço, e posso ter muitos advogados contrários a isso, e estou sujeita às críticas também, o maior avanço que se teve é o Instituto da Repercussão Geral Perfeito, no STF com efeito erga omnes. Sabe? perfeito. Porque a repercussão geral, Andréia, ela pode ser gerada de um processo de uma empresa só. Agora, Verdade. os outros mecanismos erga omnes que existem na Constituição, eles são vinculados, Perfeito, né, confederações nacionais de empregados ou perfeito. empregadores, PGFN. Então, é um número, acho que não chega a 8 ou 9, 10 eu acho, são 10 Aham, que podem entrar com essas ações erga omnes, que é aham, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, sim. a ação direta Constitucionalidade. Perfeito, de constitucionalidade. Então, perfeito. essas ações são ações de cunho erga omnes, mas quem pode entrar com aquela ação não é a Ah, sociedade perfeito. civil. Verdade. Agora, na repercussão geral, se o processo demonstrar que ele tem uma grande tendência, Doutor Larília está sem áudio. Verifica o seu áudio. Perfeito. Verifica o seu áudio, doutora Líria. Eu acho que está sem áudio. Você está sem áudio. então é uma Perfeito. desburocratização. Apesar de todas as dificuldades de conseguir Perfeito. chegar até essa fase, né? Mas há
a possibilidade jurídica dessa fase existir. Eu acho que é esse que é o ARFAN, né? Você tem a possibilidade jurídica disso existir. É muito difícil conseguir chegar? É. É muito difícil Verdade. escrever todas essas coisas e comprovar todas essas coisas? Com certeza, né? Mas é uma democratização do direito. Com É um grupo certeza. muito fechadinho que podia fazer efeito erga omnes e hoje nós temos um grupo enorme que pode fazer isso. Perfeito. E, doutora Líria, imagino a questão da máquina judiciária. Quanto que deixa de mover de uma forma desnecessária a máquina judiciária? Realmente traz esse aspecto de democratizar o acesso à justiça, mas também traz esse aspecto da celeridade processual. Porque olha quantas pessoas e quantos processos são afetados diante de uma decisão com repercussão geral. Realmente, eu concordo com a doutora no que tange em relação a essa grande importância a esse instituto, porque realmente, de fato, o processo, uma única seara, essa questão dessa habilidade, dessa questão de partes envolvidas, diante de uma decisão, a repercussão geral atravessa a forma de democratizar os processos que já estão existentes, análogos, parecidos, iguais, com grau de relação um com o outro, realmente traz uma questão não só da democratização, mas essa questão também da celeridade processual. Porque a máquina judiciária, ela deixa de ser movimentada por outros processos que terão a mesma decisão. Então, eu acredito que essa questão da repercussão geral é um fim não só o único e o primeiro, mas o grande e de grande importância para a atuação dos tribunais superiores. E daí também vem a importância da questão do posicionamento do advogado que atua nessa causa. Porque o advogado que atua nessa causa é dessa forma aí, como a doutora Lídia trouxe, procura onda. Ou seja, o advogado ele vai de frente, ele vai exatamente enfrentar aquelas teses que já são pré-existentes, teses que já existem em tribunais, teses que já existem em primeiro grau, para que essas teses sejam quebradas e seja construído o direito de uma forma diversa, que chegue ao ponto de se tornando uma repercussão geral, afete outros processos de outras partes de situações iguais. É uma democratização, como a doutora trouxe, e também essa questão da celeridade processual. Uma grande importância para a economicidade também da questão do acesso à justiça. Perfeito, doutora Lília. Eu acho que a gente só tem um problema, doutora Andréia, que é assim, Sim, não é que o Instituto é novo, mas ele é novo porque a gente sabe que as coisas no direito, elas demoram assim de é 5 verdade. até 10 anos a se maturarem, Verdade. né? É Então, verdade. assim, eu acho que ainda falta um pouco de respeito, né, por Sim, partes das outros níveis de jurisdição do Brasil do que vem a ser decidido na repercussão geral, né? Nós, no final do ano passado, sofremos com uma situação terrível, né? Que era uma briga grande entre a Justiça do Trabalho e o STF, mas justamente sim, por isso, porque pela Constituição a palavra final era do STF, porque os direitos estão ali delimitados, sim. e a Justiça do Trabalho queria dar a última palavra. E o pior do que isso, ela não fazia isso em diálogos, por exemplo. Não, vamos fazer um seminário para discutir isso. Ok. Não, ela fazia isso nos processos. Então, o que ela fazia? Ela deixava a Justiça do Trabalho mais cara, porque fazia se julgar uma coisa que já tinha sido julgada na repercussão geral e que naquele momento tinha que ser extinta e não subir mais nenhuma seara dentro da Justiça, né? Verdade. Criar expectativa pelas partes, tanto o empregado como o empregador, que não era mais cabível, porque já estava decidido, né? Uhum. A chegar a um ponto do nosso presidente do STF ter que ir ao CNJ e dizer que se realmente as decisões erga omnes não fossem respeitadas pelos tribunais das bases, os juízes que fizessem esse descumprimento estariam sujeitos a processos dentro do CNJ. Então, Perfeito. a gente vem diante deste caso, a gente vem
Isso aconteceu em novembro, de dezembro para cá, a gente tem visto uma mudança de posicionamento. Quer dizer, um respeito dos Perfeito. outros tribunais à nossa Corte Máxima Suprema. Porque se é ela que tem a última palavra sobre o Com assunto, certeza. ela tem que ser respeitada. Se a decisão é erga omnes, como a doutora falou, vale para todo mundo, como vale para nós cidadãos, como vale para o juiz quando ele julga. Então, eu Com acho certeza. claro, é uma medida extrema, não era necessário, era totalmente desnecessário, mas às vezes para salvar o contribuinte é necessário, porque olha o Com certeza. gasto de um processo, doutora Andréia. Perfeito. O processo entrou na vara, já um processo que o STF já discutiu que aquele processo não existe. O juiz faz inicial, instrução, Verdade. julgamento, deixa fazer recurso, olha os meses, e olha o dinheiro público, e olha a Perfeito. marca pública. Esse recurso sobe para o TRF, vai para uma turma, a turma toda julga, o tribunal todo trabalha em torno daquele recurso, porque isso tudo é recurso público, por uma Com certeza. decisão que já foi tomada para o STF, que não era para estar sendo julgada. E pior das vezes, vai até o TST. Então, nós temos uma máquina inteira trabalhando por uma decisão que já foi tomada Verdade. e que é a decisão erga omnes para todo mundo. Então, assim, até a questão da gente discutir sobre celeridade, sobre custo Perfeito. da justiça no Brasil, porque o nosso custo de justiça no Brasil é muito alto em relação ao custo da justiça nos outros países, inclusive países com o mesmo grau, com o mesmo patamar populacional que o nosso, tá? A nossa justiça é Verdade. bem mais cara do que justiças que têm a população muito parecida com a nossa. Então, esses assuntos que são erga omnes, Perfeito. se eles começarem a ser respeitados, quem sabe a gente abaixa o custo da justiça, abaixa o custo do Poder Judiciário e torna ele mais célere, que é a grande Com justiça. certeza. Porque a justiça que tarda demais não é justiça. A Com justiça que fica para certeza. os meus netos e para os meus bisnetos não é justiça, não fez justiça a mim que sofri o problema. A pessoa que Verdade. vai receber o benefício nem sabe qual foi o problema que eu passei. Isso não é justiça. Nós precisamos de celeridade. Perfeito. Gostei do posicionamento da doutora. A Malu entrou dizendo que está assistindo a nossa live lá do Vaticano. Muito obrigada por sua audiência. Malu, muito obrigada por sua audiência. A doutora Líria já está voltando, já está retornando. Nós que estamos dialogando a respeito de atuação em tribunais superiores, qual a grande importância do advogado posicionado participar, estar exatamente integrado na atuação dos tribunais superiores. Você tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vamos deixar a dúvida aqui nos comentários, que já já responderemos. No mais breve possível, no mais breve possível responderemos. A Maú, nós agradecemos sua audiência, também o Gildemar, o Adriano, que está presente, o Jorge, o Matheus, nós agradecemos por sua audiência. Tem dúvidas? Tem dúvidas em atuação em tribunais superiores? Estamos aqui com a doutora Líria exatamente para falar a respeito de atuação em tribunais superiores. Vamos entrar, vamos participar da nossa live, essa grande experiência com essa grande jurista que acompanha todos nós na nossa atuação do dia a dia. Agradecemos sua audiência. É estudante de direito, advogado, jurista, atua na seara de primeiro grau. Venha conosco, vamos falar a respeito, estamos dialogando a respeito de atuação em tribunais superiores com a doutora Líria Cavaleiro. A doutora Líria participa junto conosco, seja muito bem-vinda, doutora Líria. Olha, deu uma caidinha aqui, mas é muito importante que você agora falou dos estudantes, dos que estão entrando Perfeito. agora. E a gente tem lá na nossa Associação Brasileira dos Advogados, né, Perfeito. alguns cursos de treinamento para advogados atuarem em tribunais superiores. Gente, porque não espere que a vara e os tribunais regionais sejam a mesma coisa que o STJ, o TST e o STF. Completamente Então, diferente, doutora. olha, doutora Andréia, é tão diferente
que se você for recorrer para o Sim, STJ e para o STF, tem uma sistemática. Se o seu sim, recurso for para o TST e o STF, a sistemática é completamente diferente. Muitos exatamente. senhores Especificidade. sabem disso, que na verdade, muitas das vezes a gente tem a decisão no TJ e naquele mesmo Sim, momento a gente entra com recurso especial e recurso extraordinário. Isso não é possível na Justiça do Trabalho. Isso aí vai perfeito. fazer você só perder seu prazo e não ter mais seu É trabalho. completamente diferente o recurso. Perfeito. Então, a atuação ela exatamente precisa nesse sentido, doutora Líria. A diferença se dá exatamente com essa preocupação da atuação. Como atuar e como desenvolver a advocacia em tribunais superiores é diversa nesse sentido, porque a aplicabilidade do direito, bem como a modalidade de recurso, bem como a forma que você se posiciona, advogado, diante do Tribunal Superior, influencia na sua decisão. E a influência da sua decisão ela vai beneficiar as partes do processo somente ou não, como já discutimos aqui a respeito do Instituto da Repercussão Geral, o qual traz grande importância para a seara jurídica na sua democratização do direito, bem como a economia que traz ao processo, bem como a celeridade processual. Nós agradecemos a presença de todos os amigos que aqui estão, bem como a nossa doutora Líria, que traz aqui experiências do cotidiano, no dia a dia. O TST, nesse sentido, doutora Lídia, tem sido bem concreto e bem decisivo, objetivo em suas decisões, eu tenho achado. O que a doutora acha nesse sentido? É como eu te falei, são áreas muito difíceis de trabalhar quando a gente Perfeito, trabalha decisões verdade. saídas do TRF, do TJ para o STJ e o STF, como decisões saídas dos Perfeito. tribunais do trabalho para o TST e para o STF, né? E a gente realmente, nesse momento, a crise diminuiu um pouco, mas ainda há uma crise muito grande, Sim, talvez, de entender o seu lugar dentro da Constituição Federal. Quando perfeito. foi o aniversário da Constituição Federal o ano passado, doutora Andréia, eu fiz uma reflexão. Porque naquele momento, todo mundo que leu quando saiu Perfeito. a Constituição de 88, eu tenho prazer, né? Eu venho de uma família de advogados, a minha mãe fez várias defesas de pontos da Constituição da tribuna do Congresso Nacional, né? Mas depois veio a Constituição de 88 e aí vieram com todos os seus meandros, as suas coisas e as suas divisões na justiça. E mais a gente tinha, eu não sei se a gente vinha do governo militar, era uma questão tão que nós acabamos colocando tudo dentro da Constituição. E essa história de tudo estar dentro da Constituição significa que tudo, quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. O que não deveria Sim, ser, se a gente tem de justiças especializadas. Mas esse foi o modelo jurídico escolhido pelo Brasil pela nossa Constituição Mãe e que foi altamente comemorado porque era uma Constituição que tinha todos os direitos sociais ali transcritos. Mas em existindo todos os direitos sociais ali transcritos, as sim, discussões de constitucionalidade ou como eu vou falar, de maleabilidade ou de possibilidade de negociação daqueles direitos, não se cinge à sim, Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um dos tribunais que podem julgar isso. Mas a última verdade. é do STF, porque a matéria é constitucional. Aí até eu fiz assim, mas É. quem é que teria coragem hoje de pedir para retirar os direitos sociais da Constituição? Porque isso Não é tem. a nossa Constituição cidadã. Mas se nós Perfeito. não vamos tirar os direitos sociais da nossa Constituição, nós também temos que aceitar que a última palavra nos direitos sociais é do Supremo Tribunal Federal e não do Tribunal Superior do Exatamente. Trabalho, né? Exatamente. O guardião da nossa Constituição, da nossa quarta mãe.
exatamente esse aspecto, essa preocupação tem que se dar e tem que ser respeitada. Eu concordo com o posicionamento da doutora nesse sentido, uma vez que gera segurança jurídica, doutora Líria. Gente, olha, não tem muito com projeto de lei, como a doutora Andréia trabalha na Assembleia Legislativa, Sim, uma defesa de projeto de lei, gente, verdade. segunda frase, seja dito o que o Brasil precisa é de segurança jurídica, que nós não Perfeito, temos segurança jurídica no Brasil. Hoje sai uma decisão de um jeito perfeito. e outro dia sai uma decisão de outro. Com certeza. Para dizer para ela o que ela fazia tão de errado no Brasil, que Uhum. lá, uma montadora, lá ela produzia os carros sem problema nenhum. Os acordos coletivos com os sindicatos não eram acordos coletivos com a categoria, eram por Sim, unidade de coletivo. fábrica, Uhum. né? Então, quer dizer, o sindicato Uhum. ia para a unidade de fábrica e fechava aquele acordo com a unidade de fábrica. O que ela fazia tão diferente de Certo. lá para cá, para aqui ser Perfeito. multado o tempo inteiro pelo Ministério Público do Trabalho, para ter sobre o mesmo caso, 5, 6 decisões diferentes. Olha, eu vou explicar Nossa, o que a gente explica nisso. Você entendeu? Vai capital volátil, é difícil. Nós tivemos, eu acho que todos os ministros do STF, em determinados momentos, nos encontros empresariais pelo mundo todo, né? E alguns do STJ também colocaram claramente a crítica de que o maior problema no Brasil para trazer investimento estrangeiro se chama insegurança jurídica. Porque nossa, você dorme de um jeito e dependendo do que eles fizerem à noite, você acorda de outro jeito no outro dia. Uma é verdade. grana que você não Volta tinha, durante a uma noite e acabou. família que você não tinha. Infelizmente, infelizmente. Essa questão da segurança jurídica, eu já levei esse ponto para a doutora para discutirmos aqui a respeito da atuação superior, porque é exatamente algo que nos preocupa. Nos preocupa todas as questões de PLs, de projetos de lei existentes, sempre tem que ter um parecer já de contramão, já em mesa, porque na hora da necessidade não dá tempo você correr e fazer. Então ele tem que estar de prontidão, já tem que estar em cima da mesa para que providências sejam tomadas nesse sentido para evitar exatamente essa questão da gravidade da segurança jurídica, porque como a doutora já disse, a segurança jurídica, a insegurança jurídica nós já temos. Infelizmente, essa insegurança jurídica, ela não afeta somente o nosso setor jurídico, o nosso poder judiciário em si, ou legislativo, na aplicabilidade e na questão de instrução e criação de leis, mas afeta a sociedade. Infelizmente, a segurança jurídica afeta a sociedade, porque o primeiro a ser prejudicado é o cidadão. A senhora concorda, doutora Lília, nesse sentido? O primeiro a ser prejudicado é o cidadão de forma claríssima. Por Perfeito. quê? Porque o Brasil não é um país que consegue ser autossuficiente. Ele demanda de que a gente tenha investimento estrangeiro, né? Mas a gente não precisa daquele investimento estrangeiro de risco, de quando a nossa Selic bate lá no teto e todo mundo corre para cá para investir. Esse é um dinheiro volátil, não é um dinheiro que está construindo fábrica, que está construindo casa, que está construindo rodovia. Nós precisamos de um investimento jurídico que estejam construindo equipamentos no Brasil, para deixar esses equipamentos no Brasil. E para esse tipo de investimento, doutora Andréia, só existe com o mínimo de segurança jurídica possível, né? Nós temos muitos mecanismos muito bem pensados para trazer isso, mas eu posso lhe falar isso de uma forma muito clara, que a maioria das empresas que vem investir no Brasil
o maior celeuma delas de insegurança jurídica, de passivo, de não conseguir fazer as contas para mandar para a matriz da multinacional, é a parte trabalhista. A parte trabalhista realmente tem um reflexo fora do comum, inclusive fora do comum do contexto dos outros países, com patamares civilizatórios como o nosso, com patamares de investimento como o nosso, e eu nem vou falar de economia, porque a nossa economia é a nona economia do mundo. Né? Seria até absurdo eu estar falando uma coisa dessa, mas é. Então, assim, a questão dos trabalhistas, eles são bastante complicados. E, claro, deixando claro também que a complexidade do nosso sistema tributário também é um outro problema no Brasil. Que a gente espera. E a gente espera agora que com a reforma tributária, né, nós já tivemos a promulgação da PEC, que a doutora Andréia me acompanha, sabe que no dia da promulgação da PEC eu estava lá na promulgação, que para mim é um momento histórico da gente dar uma virada na chave no Brasil, você entendeu? Da gente virar para um país que tem não sei quanto mil impostos, para a gente virar até 2, 3 impostos só. Né? Porque hoje a gente tem, pra você ter uma ideia, tinha uma época que eu tinha um levantamento que só PIS e COFINS, além da lei ordinária, decretos, instruções normativas e portarias, nós tínhamos 5.000 normativos. Que empresa que consegue executar isso, gente? Não existe. Impossível. Impossível. É um normativo. O alento nosso da reforma tributária, a gente sabe que não vai ter redução de carga tributária, isso vai ser inviável. A gente não tem, o Brasil não tem estrutura, estofo de dinheiro, né, neste momento, para fazer uma reforma tributária redutora. Mas se ela simplificar, só para te dar um dado, doutora Andréia, hoje o RH das empresas, eles gastam 2 meses e meio para passar os dados. Quando eu pego o ano inteiro, 2 meses e meio do RH para passar os dados para a contabilidade fazer o levantamento tributário das empresas. Não existe isso, gente. Esse mecanismo hoje, ele tinha que ser online. Hoje a gente tem split. Você falou, olha, o tributo é X, né? X é o tributo que a gente tem que pagar para todos os entes federados. Você jogou o X ali, o split tributário, e aí nós temos uma vantagem, que nós temos o sistema bancário mais evoluído do mundo. Todo mundo fala da Suíça, mas o nosso sistema bancário é bem mais evoluído do que o da Suíça. Cara, o sistema bancário faz o split, André, e ele faz o seguinte, ele manda o dinheiro direto para o município não fica na mão mais do governo federal, manda direto para o estado e manda para o governo federal. Acabou. O contribuinte recolhe uma guia só e ele faz o split. E eu vou falar para vocês, não é difícil de fazer isso. É só vocês imaginarem as empresas do Simples, que já são assim hoje. Os MEIs que já são hoje. Você hoje, quando recolhe o MEI, você recolhe uma taxa só, essa taxa vai para o governo federal, tanto para a parte de impostos como para a Previdência Social, né? Quando você faz o Simples, você recolhe, e aquele Simples, ele é dividido, dependendo da sua categoria, para o município e para o governo federal, ou para o estado e para o governo federal. Então, o próprio sistema do Simples já faz o split. Por que a gente não faz isso nacionalmente? Uma guia só para cada empresa, e a gente resolveria esse problema dessa quantidade infinita de guias que a gente tem que fazer. Sabe? A simplificação tributária também aumentará muito a nossa competitividade. Com certeza, e o enfrentamento todo nesse contexto tributário, com certeza vai influenciar diretamente nessa atuação quanto ao Poder Judiciário. Por quê? Porque tudo tem essa questão do contexto, como a doutora Líria trouxe, essa questão da insegurança jurídica que afeta e gera o afastamento das empresas quanto ao nosso país é prejudicial. Então, essa questão tributária, ela também tem que ser discutida, porque observe que quando nós chegamos exatamente na ponta, nós chegamos lá no tribunal, lá em cima, na ponta superior, exatamente no mais importante, né, o que vai dar, exatamente, vai proferir a última voz.
Então, nós devemos preocupar também com esses recursos e com esses problemas base, porque esses problemas base exatamente que geram um conflito maior, que o processo, ou seja, o procedimento vai ser necessário um exame. Então, essa questão tributária, como a doutora trouxe, e essa dificuldade em as empresas adentrarem ao nosso país diante da insegurança jurídica que vai perfazer por todo o nosso sistema judiciário, eu acho que poderia ser derrubada. Porque se nós temos exatamente o Tribunal Superior, como a doutora trouxe, bem como aquele guardião da Constituição, que é a nossa Carta Magna, que tem os princípios norteadores do direito, os quais devem ser respeitados por todos nós, bem como pelos tribunais, e como a doutora trouxe, cada um de nós nos preocupamos, bem como o juiz, que é o próprio julgador da causa, se preocupa com esses princípios que são norteadores, os quais estão na nossa Carta Magna. Nós temos exatamente a nossa Corte Magna, que é responsável por essa Carta-Mãe. Então, eu acredito e achei muito interessante esse ponto que a doutora trouxe, no que tange ao direito tributário, bem como a questão trabalhista e empresarial, que afeta exatamente nessa questão de se achegar e dessa questão do livre acesso ao Poder Judiciário. Que, de certa forma, eu posso dizer, doutora Líria, que gera a insegurança jurídica e gera também uma dificuldade do acesso à justiça. Porque se a empresa ela passa por essas dificuldades todas, ao acessar ao judiciário, ela terá também um outro contexto de custos processuais, que vai gerar dificuldade até mesmo de chegar a tribunais superiores. A doutora acha o que nesse ponto de vista? Não, bom, a gente tem um divisor de águas, né? Que é quando a gente Verdade. fala o acesso à justiça até a sua última instância pela justiça do trabalho é caríssimo, é muito difícil, os valores são muito altos. Muito. O acesso à justiça através dos Verdade. tribunais de justiça ou aos TRFs, ele tem um custo muito baixo. Né? Então, nós temos essa diferença. Mas em relação à reforma tributária, doutora Andreia, eu tenho uma esperança e eu sou uma eterna. Meu copo sempre está meio cheio, entendeu? Meu copo nunca está meio vazio. Então, eu tenho uma esperança Que que, bom. apesar da gente não chegar à reforma tributária idealizada por todos, a gente chegar a uma reforma tributária por. Mas se você conseguir reduzir para que a empresa entenda, fala assim, olha, eu vou entrar nesse país, eu vou ter que pagar o CBS e o IVA. Esses são os dois impostos que eu tenho que pagar. Eu não tenho que pagar mais nada. Então tá, são esses dois impostos. Acabou, eu não tenho que discutir. Hoje, Perfeito. eu tenho que discutir IPI, PIS, CONFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda de lucro real, presumido, arbitrado, eu tenho uma miscelânea infernal. Então, assim, se a gente conseguir Muito. reduzir esses tributos para o investidor, você chegar para o investidor e falar, olha, o que você vai ter de carga tributária? Porque o mundo todo tem carga tributária, não é só o Brasil. Com Mas a certeza. carga tributária Com é certeza. essa. Essa vai ser sua carga tributária. Poxa, eu vou fazer minha conta. Fazendo minha conta, eu sei quanto que vai ser o gasto. Vou saber se vai valer a pena investir. E como eu te falei, investimentos de qualidade. Investimentos que Com deixem certeza. equipamentos para o nosso país. Que deixem tecnologia, né? Perfeito. Como é o caso que a gente tem. Eu acho que a gente tem um caso emblemático, que é aquele caso do Maranhão, do caso dos foguetes. Nós hoje já podíamos ter uma tecnologia muito mais avançada, se não fosse a confusão toda que é feita, né, de administração, de mudança de governo, de confusão entre Verdade. o que é um plano para o Estado brasileiro e um plano do governo que assumiu aquele momento, que são coisas diferentes, né? Perfeito. Nós temos políticas. Exato. A política de Estado ela não deve mudar de acordo com o governo. Política de governo, sim. Óbvio que sim. Eu acho que o meu Banco Central tem que ser mais arrojado. Eu acho que o meu Banco Central tem que ser mais conservador. Isso é uma política de governo. Agora, política de Estado, não. Aí fica aquela confusão lá da base de Alcântara, gente, que a gente já podia estar mandando foguete como a Verdade. Índia. Nós começamos muito antes da Índia e a gente não consegue mandar foguete. Você entendeu? Umas Incrível. coisas de
que é inacreditável. Analogia, verdade, verdade. Eu acredito, e eu tenho mesmo esse posicionamento, doutora Líria. Eu acho que tudo influencia. Essa questão de você debater, de estarmos aqui como professores, estarmos aqui como advogados, para debater a respeito da atuação em tribunais superiores, não pode envolver somente o Poder Judiciário. Não é só essa seara. Existem outras searas, os outros poderes sempre vão influenciar a atuação exatamente de projetos de lei, de criação de leis, e exatamente também a seara do executivo, com a sanção, com a aprovação ou não, com a questão da fiscalização em si. Então, eu acredito que aqui nós estamos na live dividindo e falando de uma forma maravilhosa a respeito da prática em atuação em tribunais superiores. O que acontece? Os outros poderes, além desse, têm a sua atuação importante porque a atitude e o conceito de cada um vai influenciar na atuação no próprio tribunal. Foi muito importante essa questão que a doutora trouxe, no sentido da seara trabalhista, bem como da seara tributária, que eu consegui vislumbrar exatamente a dificuldade que é se chegar ao Tribunal Superior para se discutir, reexaminar os procedimentos dos quais já foram em fase inicial, em fase recursal, que são necessários realizar um outro pré-julgamento, que muitas vezes ele é, de uma certa forma, benéfico à sociedade, porque ele levando essa questão de ele ser benéfico faz parte do processo, bem como a democratização daquela decisão é perfeita. Eu acho um sonho que eu acharia que é até inalcançável. Eu digo que é alcançável porque estou vendo e nós estamos discutindo aqui, e isso é muito bom, muito maravilhoso. Mas por esse contexto que nós levamos a respeito das dificuldades, nós temos que ter esse consentimento e esse entendimento que realmente se chegar aos tribunais superiores é muito difícil. E a doutora trouxe lá no início a respeito, mas não é impossível. E é o divisor de águas. Nós, como advogados, nós não podemos ficar somente no primeiro grau. O cliente procura, quer que você realize a melhor forma possível, que você realize a demanda da melhor hipótese, você tem que estar preparado para atuar no primeiro grau, bem como e no segundo grau, até o posterior, no sentido de você preocupar em resolver a lide na sua complexidade, no seu contexto. Não só de ponta, mas sim você ir até o topo final no que diz respeito à necessidade de você alcançar a objetividade da justiça social. O que a senhora entende sobre a justiça social nos E eu tribunais acho, superiores? Eu André, entendo que que é a perfeito. gente, claro, a gente entende as diferenças dos rincões do nosso Brasil, né? Nosso É, Brasil é uma coisa imensa, com as dificuldades verdade. culturais imensas. Mas nós temos uma amiga, que eu nem sei se ela entrou aqui hoje. Se ela não entrou, depois a gente vai puxar a orelha dela. Mas eu acompanho ela muito, ela falando. E ela sempre fala na palavra parceria, Perfeito, sabe? Quão é importante fazer parcerias entre advogados para que se perfeito. chegar a uma demanda melhor para o seu cliente. Resolutiva, Michele, né? Nossa né? amiga, é a Mi, Perfeito, né? A perfeito. Mi fala disso sempre. E olha, eu vou Verdade, falar para os meus amigos aqui que estão nos outros estados ou que não têm o traquejo, verdade. né, de trabalhar nos tribunais superiores. Se essa for, Perfeito. e se realmente esse cliente tiver toda uma importância para você, antes de entrar com um recurso especial ou Perfeito. com um recurso de revista, né, ou com recurso extraordinário, se você tiver algum tipo, Sim, tente uma parceria. O seu perfeito. cliente vai entender. Você entendeu? Com Porque certeza. ele sabe que Brasília é diferente, as coisas são um pouco diferentes, né? A gente está trabalhando com muito Completamente. mais reduzido. Então, assim, aquele discurso da Verdade. Mi, ele serve muito nessa história de você fazer parcerias para ajudar o seu cliente a chegar Perfeito. até o máximo que ele pode chegar na demanda dele, né? Perfeito. Perfeito, doutora Miriam. Essas parcerias, eu acho que elas podem ser profícuas, inclusive, né, na defesa do direito do seu cliente.
Porque às Com vezes certeza. uma série de quesitos, o processo fica parado ali na segunda instância e ele podia ter uma performance muito diferente se chegasse nos tribunais superiores, não é isso? E Não, você poderia ser até um criador de jurisprudência. Você já imaginou? Você está num perfeito. estado pequeno e você foi o criador daquela jurisprudência. Então, as parcerias ajudam muito isso, sabe, Muito. Andréia? A parceria entre os Sim, escritórios de advocacia. Porque hoje, essa história de você sair abrindo escritório de advocacia em vários lugares, em vários estados, não é mais a realidade. Muitos deles que falam assim, verdade. ah, eu tenho sede não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Na verdade, não é essa, tá? Não tem sede não sei aonde. Na Verdade. verdade, ele tem um associado dele que Verdade. tem um lugar físico em determinado lugar, mas não é dele, é um associado dele. Propriedade, é. Você entendeu? Porque ninguém mais, já não era Perfeito. assim na pandemia. Depois da pandemia, não virou mais isso. Então, ninguém mais vai investir em Com sede, certeza. sede, lugar, deslocamento, passagem aérea. Imagina o preço da passagem aérea. Então, o que que você faz? Você realmente faz essas parcerias com os escritórios que estão em outros estados, Perfeito. não é isso? Ou os escritórios que estão aqui em Perfeito. Brasília, que você faça essa parceria, ele vai ser seu parceiro, então a pessoa que te procurar já vai saber que você tem um parceiro em Brasília que tem a categoria que tem aquele parceiro. Então eu acho que essas parcerias que Sim, a doutora Andréia sempre fala, ou que a doutora Michele com sempre fala com certeza. muita propriedade, ela tem muita razão nisso. Muita razão. Com Eu certeza. escuto, e ela, Concordo. toda semana ela solta uma frasezinha assim, né? E eu acho que ela tem toda razão, a Todo nossa semana. querida presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que eu não sei se está presente, mas nós já Perfeito. estamos falando nela. Mi, as saídas são as parcerias. Com certeza, doutora Líria. E nesse contexto também, que o advogado ele vai continuar atuando no processo de uma forma conjunta. Porque se ele tem aquela questão da sua atuação no primeiro grau no estado da Bahia e ele não tem aquele contexto e realidade do Distrito Federal, na capital do Brasil, ele fazendo a parceria, ele vai ter sua atuação fora do seu estado, vai aprender a atuar em tribunais superiores e é necessária que se pense dessa forma, é necessário que se pense dessa forma e é necessária a capacitação constante. O advogado ele não pode se esquecer que é necessário a capacitação. Por quê? Porque na atuação constantemente, ele vai necessitar de outros conhecimentos que não são aqueles que foram enraizados por ele de uma forma anterior. Então, ele fazendo a parceria, ele vai ter um network com outro colega de outro estado, bem como ele vai aprender um novo contexto, uma nova realidade, e está no próximo processo ele estará lá atuando sozinho. Então, o advogado, hoje, principalmente a nova advocacia, tem que se preocupar em ter um entendimento da atuação dos tribunais superiores, porque quando o cliente chegar na sua porta, chegar na sua mesa do seu escritório de advocacia, você vai fazer o contrato não só para aquela atuação em primeiro grau, mas para atuação em tribunais superiores, que os honorários já é de uma forma diversa, já é de uma forma específica, assim diz a nossa tabela de honorários dos estados. Então, nós temos que ter essa preocupação, todos nós, advogados, em todos os dias ter a capacitação constante. Não tem o conhecimento de determinado conteúdo, não tem o conhecimento de determinada área, não tem o conhecimento da atuação dos tribunais superiores, vamos fazer parceria e vamos também nos capacitar para crescer a nossa advocacia. Porque cada um de nós temos que ter essa preocupação de melhorar a cada dia. Estamos aqui na nossa live com a doutora Líria Cavaleiro, já estamos finalizando. Doutora Líria, foi um prazer contar com sua presença nessa live, trazendo a respeito da sua atuação prática em tribunais superiores, que nós sabemos que são a das melhores. E eu vou dizer, doutora, tenho muito orgulho da doutora estar na sua atuação aí em Brasília. Todos os dias a doutora se depara com questões difíceis e vai com uma procuradora de ondas, nesse sentido, busca ondas, busca resolver o problema de frente. Então, eu acho importante falar isso, que a doutora é uma colega aguerrida, que a cada dia se capacita, apesar dos anos de advocacia, busca capacitação, e eu me espelho, a doutora é uma referência para mim.
Eu tenho um grande orgulho de falar da nossa amizade. Muito obrigada por nossa amizade. Eu agradeço a sua companhia aqui nessa live. Eu agradeço a sua presença aqui no meu escritório de advocacia. Falta vir beber o café. Eu já fui aí em Brasília, estaremos juntos no mês que vem, se Deus quiser, porque nós vamos trabalhar, mas também nós vamos passear, ver a luta, conversar, falar sobre direito e falar sobre amizade. Com a palavra, doutora Líria, para Olha, as suas considerações primeiro finais. eu vou te falar que quando você chegar aqui em maio, você vai tomar o café no escritório de advocacia com Amém. com a vista mais bonita de Brasília, Amém. Com tá? Então certeza. vai ser o café, é café com vista, vai ser aquele café com Amém. vista. Outra coisa, doutora Andréia, aquela história de se aprimorar, ela é É tão verdade. importante que Muito. hoje, para você trabalhar nos tribunais superiores, não adianta você saber só direito. Lembra que eu falei para Verdade. você que tem que saber transcendência, tem que saber qual é o Perfeito. significado econômico da sua lide. Então, o direito Perfeito. hoje, gente, ele é multidisciplinar, né? É Verdade. claro que nós temos uma série de ferramentas jurídicas e eu sou uma das maiores incentivadoras das ferramentas jurídicas, né? Ontem eu Perfeito. tive o prazer, doutora Andréia, eu não sei se você acompanhou nas redes sociais ontem, mas ontem eu tive o prazer de ser uma advogada, a única advogada brasileira convidada pelo G20, né? Amém. Que é o Com grupo dos certeza. 20 maiores Acompanhei, curti todo. 20 países mais ricos Todas do as mundo, formas. para discutir a inteligência artificial dentro de uma equidade e de uma Perfeito. sustentabilidade. Olha, eu ouvi coisas Perfeito, magníficas. doutora Lídia. Algumas frases ficaram gravadas na minha cabeça e olha que eu estudo de inteligência artificial já tem 5, 6 anos, né? Mas eu Muito estudo tempo. desde 17, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto de estudar, né? Tá Perfeito. numa das minhas áreas de especialização, mas ontem eu ouvindo, Perfeito. nós tínhamos indianos falando, alemães falando, chineses Perfeito. falando. Gente, a posição da China, quando ele fala, eu falo, nossa, gente. E assim, você tem uma visão Incrível. que, claro, é ruim isso, ser humano, mas o ser humano vai criando preconceitos, né? Gente, uma visão maravilhosa do que é e aí ele finaliza falando assim, né? Que a inteligência artificial é um meio. Na verdade, ela não é um fim, né? O fim somos nós, seres humanos, né? Então, ela é um meio Verdade. e ela tem que ser usada dentro de um meio com a sustentabilidade e com a equidade, né? Sustentável, eu acho que é porque é uma indústria bastante sustentável, com pouca coisa Verdade. de poluente, né? E a questão da equidade é muito interessante porque a maioria das nossas plataformas são gratuitas, né? Então, Perfeito. é claro que se você quiser desenvolver alguma coisa mais importante aí para o seu escritório, eu tenho desenvolvido algumas coisas, né? Porque a pessoa Maravilhoso. apaixonada, ela vai criando. Eu já te disse, não me dá uma ideia que eu crio, né? Então, aí eu vou criando com outras coisas, com inteligência artificial, mas assim, essa é uma forma de aprimorar. A inteligência Com artificial, certeza. não para fazer petição, não, gente, tá? Mas a inteligência artificial, às vezes, por exemplo, para me trazer a questões dos números do mundo todo, para eu justificar um recurso extraordinário de que ele tem efeito econômico, é Perfeito. uma ferramenta de grande ajuda. Ela não vai escrever, Com certeza. ela vai me trazer os números. E claro, você fala assim, mas você não pode confiar. É claro que você pode confiar, porque ela te dá a fonte, você entra na fonte e checa se a fonte está batendo. Simples. Verdade. Né? Então, assim, nós temos muitos mecanismos e trabalhar nos tribunais superiores permite que a gente tenha essa multidisciplinariedade, sabe? A Perfeito. gente tem que ser multidisciplinar. Então, por isso que é importante se aprimorar, é importante estudar coisas que tenham a ver com a área jurídica, mas coisas paralelas Perfeito. às áreas jurídicas, lembrando que o direito, para quem é apaixonado por direito e sabe o que significa a palavra direito, direito é tudo. Qualquer coisa, se eu desço a escada Perfeito. aqui, é um direito. Se eu subo a escada, é um direito. Então, Verdade. assim, direito está em tudo.
Então a gente tem que pensar que ele estando em tudo, ele também tem que estar suplementado por outras disciplinas, né? Então essa disciplinariedade é muito Multidisciplinaridade, importante perfeito, para que a gente tenha atuação profícua e sim, uma perfeito, atuação de excelência para os nossos clientes nos tribunais superiores. E, doutora Andréia, foi um prazer perfeito, enorme estar aqui com doutora você. Lídia. Te Igualmente. espero em maio aqui. Estou assim com o coração apertado, porque você não vai para a Itália comigo. Eu só te vejo na volta da Itália, né? Na Itália nós vamos colocar fogo no nosso congresso, porque eu vou falar de Muito uberização bem, no Brasil e no mundo, porque eu vou falar, eu perfeito, tenho mestrado, perfeito. meu mestrado é direito internacional, então eu vou falar do direito, da uberização do direito comparado no mundo, e eu vou falar de Singapura até São Perfeito. Francisco sobre Que uberização e entrar alegria, no nosso doutora querido Lídia. Brasil. Eu vou acompanhar, eu vou acompanhar, eu vou acompanhar todo o seminário da Itália aqui diretamente do Brasil, por motivos profissionais, exatamente lá na Câmara eu não poderia participar. Já falei com a doutora Jamila, mas estaremos no próximo, na Irlanda, final do ano, estaremos lá juntas. Mas agora em maio nós vamos nos encontrar em Brasília, vamos ter a nossa reunião, tomar o nosso café e vamos trabalhar. E vai ser um prazer contar com a sua presença, assim como a sua presença aqui conosco, doutora Lília, que trouxe a sua prática na atuação em tribunais superiores. Vamos sair aqui enriquecidos, bebemos conhecimento aqui hoje nessa live com a sua prática na atuação em tribunais superiores, que foi uma grande honra, foi nossa contar com você. Até a próxima e um grande beijo. Muito obrigada, queridos Beijo amigos, e pela estou audiência aqui aqui para conosco. qualquer convite seu. Você mora no meu Já coração. estamos à Você disposição e vem para Bahia. Vem para Bahia. Você, No próximo você é evento, minha você vem para Bahia. estrelinha. Olha, Você você sabe que também. você é minha Você estrelinha de luz. também, Então, querida amiga. você fala para mim, Líria, preciso disso assim. Vai ser feito. Eu tô com você em tudo, Eu minha sei. amiga. Fechada, Obrigada, minha fechada. amiga. Igualmente. Um Um beijo, te beijo, adoro. Fique com que final Deus. de tarde Tchau. maravilhosa. Com a pessoa que a Para gente vocês gosta. também. Tchau, Tchau, gente. tchau. Muito obrigada por nos Tchau. assistir. Tchau, gente. Muito obrigada. Amiga, você salve e me manda, né? Porque isso aqui eu Combinadíssimo. vou ter Envio. que pôr. A gente tem que pôr nas redes, tá?